Hoje eu estou aqui com o Dr. Paulo. Eu estou lisonjeada, inclusive, por isso. É um dos homens mais inteligentes, eu respeito muito ele. Ele conhece muito da parte de farmácia, de ciência, e hoje ele vai explicar um pouquinho para nós sobre a heparina. Mas antes disso, eu queria fazer algumas perguntas. Dr. Paulo, se apresente para nós. Como que começou isso na vida do senhor? Como começou isso, essa curiosidade de criança, para o senhor se tornar hoje o que o senhor é? Bom, sempre fui curioso, desde criança mesmo. Sempre fui, gostei de ciência. E isso me fez buscar uma profissão na área de ciência. Tinha muitas profissões que poderiam ter escolhido. Agregado. Como eu morava em Campinas, acabei dando sorte naquela época, a cidade oferecer bastante tipo de estudo em ciências. E eu escolhi a química. Eu honestamente não lembro por quê. Mas eu sou químico industrial, sou licenciado em ciências e sou farmacêutico com especialização em bioquímica. Apesar de tudo isso, que foram anos de estudos, de banco na escola, eu gosto de me identificar como químico. Eu prefiro, aonde eu vou, em hotel, aonde eu vou, sou profissão. Eu falo, sou químico industrial, que é o que eu gosto. Para quem não sabe, o Dr. Paulo é nosso sócio aqui na Heparina hoje, biotecnologia. Doutor, então qual foi a primeira faculdade que o senhor fez? Assim? Química. Depois da química? Aí eu fiz licenciatura em ciências. E depois? Aí fiz farmácia e especialização em bioquímica. Olha só, e é escritor também, né? Sim, eu já fiz um livro técnico de cortes de carne, que é um tema também que eu ainda trabalho, atuo. E agora estou escrevendo um livro que a gestação dele já está há mais de 5 anos, que é sobre segurança alimentar e indústria de alimentos. Olha que interessante. E assim, eu queria ter terminado ele em 2022, não consegui. Então eu estou fazendo uma meta de acabar de terminar. Qual que é o título desse livro? Segurança alimentar. Segurança alimentar. Certo. E, doutor, fala um pouquinho da heparina para nós hoje. O que ela significa hoje no mundo? Bom, a heparina tem um grande significado no mundo, principalmente para atender as pessoas que fazem hemodiálise. Esse é o campo principal de uso da heparina. Quem faz hemodiálise precisa de fazer circulação extracorpórea para purificar o sangue numa máquina. A pessoa que tem deficiência renal precisa fazer hemodiálise, que é tirar do sangue que não serve. O nosso rim faz isso. As pessoas que têm deficiência renal precisam fazer hemodiálise. A hemodiálise é um rim artificial. E para passar o sangue da pessoa no rim artificial, precisa evitar que ela coagule. E a heparina é um anticoagulante de sangue. Então, o uso principal no mundo é evitar que o sangue da pessoa que faz hemodiálise coagule na máquina, enquanto está fora do corpo. Então, esse é o maior uso e está aumentando o uso. Por que está aumentando o uso? Porque a ciência está evoluindo e as pessoas estão vivendo mais. Enquanto que uma pessoa, antes do advento tanto da hemodiálise quanto da heparina, a pessoa que tinha deficiência renal morria em meses. Hoje, a pessoa com deficiência renal que faz hemodiálise vive 10, 15, 20 anos. E isso está aumentando. Então, o uso da heparina está aumentando. Esse é o foco principal. Um secundário são cirurgias que precisam de circulação extracorpórea. Por exemplo, uma cirurgia do coração. A pessoa vai fazer um transplante de coração. O coração vai parar. E a pessoa não pode morrer. Então faz circulação extracorpórea. Aí usa heparina para não deixar coagular enquanto está na máquina. Tá. Mas com o advento do Covid... isso que eu ia te perguntar, porque parece que o Covid teve tudo a ver com a heparina, Exato. Por quê? Porque o principal efeito que o Covid causa é a formação de trombócitos. Trombócitos são coágulos, microcoágulos que vão parar onde? Nos alvéolos pulmonares.
por isso a pessoa sente falta de ar e acaba morrendo, porque os alvéolos com os microcoágulos são entupidos e não fazem mais a troca gás carbônico por oxigênio. A pessoa simplesmente morre sem ar. E quando foi descoberto isso, começou a usar a heparina na prevenção das pessoas que já estão com o vírus. Então, disparou o consumo de heparina no mundo em 2020, 2021. Agora já começou a diminuir novamente, porque já está quase não se ouve mais falar dessa Covid. Verdade. Graças a Deus, né, Isso, doutor? graças a Deus, graças a Deus. Doutor Paulo, uma pergunta muito importante agora. Qual a relevância da Union Cases e Alpar Cases, essas duas empresas fortes, no mundo da heparina agora, no Brasil e no mundo? Boa pergunta. A Union Cases e a Alpar são produtores de tripa. Certo. Quando você vai produzir a tripa, você tem que preparar a tripa. Na preparação da tripa, você tira a mucosa da tripa. A mucosa da tripa é matéria-prima para produção de heparina. Então, a importância, a relevância, tanto da Alpar quanto da Union Cases, é ter garantia de matéria-prima para a produção de heparina. A heparina não seria produzida se não tivesse a Alpar e a Union Cases. Olha só, tudo para ser a melhor e a maior do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o nosso objetivo. É o foco. É o foco. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Imagina. Foi muito esclarecedora. Espero ter várias entrevistas, tá bom? Sempre vamos estar à disposição. E a gente também agradece a todo o público, aos nossos clientes e fornecedores que estão nos assistindo. Até mais!